Como eu falei, pega a sua Bíblia em João 11, verso 4. Que vai dizer esta palavra aqui. Quem crê nisso aqui, irmãos? Você crê nessa palavra? Vamos ler junto? 1, 2, 3, fui. Ouvi isso. Aleluia. O que é receber uma notícia, ou um chamamento, um convite, para atender uma necessidade, uma doença que de repente alojou na vida de Lázaro. E Lázaro era querido por Jesus, Marta, Maria, era uma família amada. E a ideia da Marta Maria é que ao ouvir Jesus o convite, imediatamente ele viria. Mas Jesus ouviu o convite e mandou dizer para elas, diga para Marta e Maria, que essa enfermidade não é para a morte. Aleluia. Diga para quem está do seu lado, insere agora. Diga, insere agora, no mundo espiritual, aquilo que é profético na sua vida. Temos que colocar na prateleira da profecia todo o nosso projeto. Jesus poderia levantar e ir direto para lá. Não, ele diz, diga para elas que não é para a morte. Aquilo acalmou o ambiente, não. Mas Jesus tinha dito, não é para a morte. Não é para a humilhação, não é para a vergonha. Talvez você está numa luta, mas não é para a tua humilhação. Deus está permitindo para te levantar, cheio do Espírito Santo, cheio da glória dEle, cheio da presença dEle. Aleluia. Hoje é dia dEle levantar pessoas aqui. Quando a gente começa a ver Jesus assumindo a forma de profeta, só profeta poderia fazer isso e dizer, diga para elas que não é para a morte, é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Olha bem, gente, esta enfermidade, que tipo de luta você está passando? Luta de relacionamento familiar, perda de coisas importantes, guerra espiritual, guerra emocional, guerra sentimental. Que tipo de guerra você está enfrentando? Guerra financeira, guerra social, batalha, gritos dentro de você que ninguém ouve, lágrimas que ninguém vê. Eu quero dizer aqui hoje, essa situação não é para a tua derrota, é para que Deus seja glorificado por meio dela na tua vida, aleluia. A guerra que você está passando, que vai passar, vai passar. Se nós entendemos, temos que inserir no mundo espiritual. Quando você olhar o capítulo 4 de João, a partir do verso 6, você vai ver o encontro de uma mulher samaritana com um judeu chamado Jesus. A diferença estava, ela era uma samaritana e Jesus era o profeta, aleluia. O encontro dela com o profeta, profético, ia quebrar primeiro a tradição religiosa. Conceito religioso vai quebrar. Aquela ideia de julgar o outro vai quebrar. E Jesus ali na beira da água, do tanque, do poço, quando ela chega, Jesus abre a conversa com ela e diz o quê? Mulher, dai-me de beber.
Ela olhou, não falou da água, não falou nem da sede, nem dela, nem dele. Disse: como pode, tu sendo judeu, pedes água a mim que sou samaritano? Os preconceitos estavam ali, conceitos religiosos, preconceitos sociais. A guerra foi aberta, a conversa melhora, ela entra no diálogo mais profundo. Jesus está puxando ela para emergi-la no ambiente profético, para quebrar maldição, quebrar legalidade, destruir as fortalezas e trazer o samaritano para o reino da luz do Filho do amor de Deus. Aleluia! Diga para quem está do seu lado hoje: vai quebrar na minha vida e na sua vida conceitos errados e preconceitos cairão por terra aqui. De repente, Jesus fala mais forte. Ela diz: então me dá de beber essa água, para que eu não tenha mais sede e não venha mais aqui. Jesus olhou para ela e disse assim: então tá bom, vai e chame o teu marido. Olha onde está alojada a coisa. Jesus, como profeta, ele iria quebrar a cadeia, não só da religiosidade, dos conceitos e preconceitos, mas a prisão pecaminosa daquela mulher. Vai e chama o teu marido. Ela olhou para ele e disse assim: eu não tenho marido. Jesus olhou e disse: disseste bem, porque 5 já tiveste, e o que tem não é teu. Aleluia. Olha o verso 19 que ela diz: eu vejo que tu és o profeta. Só um profético poderia quebrar aquele conceito. O que eu quero dizer, irmãos, que hoje cadeias vão quebrar na sua vida, cadeias vai quebrar dentro do seu lar, drogas serão quebradas lá dentro, tradição será quebrada. Aleluia, aleluia. A frieza vai ser quebrada, o medo vai ser quebrado. Aleluia. O diálogo vai abrir a porta e você vai ver a glória de Deus. Eu estou dizendo: insere a tua casa no profético e Deus cobrirá com o sangue do Cordeiro, e a glória do céu descerá sobre sua vida. Levante sua mão e diga comigo: eu creio, Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. As guerras podem estar grandes, mas ela olha e fala assim: eu vejo que és profeta. E começa um diálogo. E ela vai a Samaria, traz a cidade, parte da cidade aceita Jesus como Salvador. Nós não temos mais a história dessa mulher, mas o profético quebrou as cadeias da vida dela. Aleluia. Com certeza ela mudou de vida. A cidade mudou de vida. Tem coisas, irmãos, que só o profeta pode fazer. Só o profeta poderia conversar com a samaritana e não seria censurado. Só o profeta poderia trazer aquela cidade de volta e não seria censurado. E Jesus resolveu a vida do samaritano. Olha bem, quando a gente lê o capítulo 6 de João, o Evangelho, a gente vai ver a multiplicação dos pães. É sinais de colocar a coisa a nível de profético. Quando Jesus olha para Filipe e diz assim: o que faremos para dar de alimento a esse povo todo? O que é que ele diz? Senhor, não adiantaria comprar nem 200 denários de pães. Não daria para alimentar todos eles.
Mas ele não estava olhando para Jesus, o que poderia fazer o milagre. Parece que ele não entendeu a pergunta. Embaixo ali no versículo está escrito que Jesus sabia o que ia fazer. Diga para quem está do seu lado, o profeta sabe o que vai fazer. Aleluia. Aleluia, gente. O profeta sabe o que vai fazer. Ele te pergunta, mas ele sabe o que vai fazer. Ele sabe que vai abrir o céu, e o céu vai descer nesse lugar. Ele sabe que vai abrir o céu, e a tua casa será liberta. Ele sabe, mas ele precisa de te inserir, te submergir ao profético, fazer uma imersão, entrar para dentro do barulho santo, que a glória vai acontecer. Ele sabia o que ia fazer, não era só uma pergunta. Mas Filipe ficou engasgado. Mas André ouviu e entendeu. André começou a andar no meio do povo. De repente viu um jovenzinho com a sacolinha na mão, um bornalzinho. E falou: moço, o que você tem aí? Ele falou: tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele olhou e falou assim: está resolvido o problema. Deus não precisa de muito para mudar a sua vida. Deus precisa do que você tem hoje. Ele quer a tua fé, aleluia. Ele quer mudar a situação. Ele quer fazer o ano 2026 o melhor ano da história desse altar, pastor. O melhor ano da história dessa casa. Não haverá desempregado aqui dentro. Não haverá dificuldade aqui dentro. Vocês vão ter um ano de glória. Até o final do ano que vem, todo esse tempo será terminado. Tudo pago, cheio da glória de Deus. Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. Não é muito, é o pouco. Mas que o pouco seja profetizado. Filipe negou, mas André achou. De repente, André está de frente com Jesus, com o menino. Falou: Senhor, aqui tem esse rapaz. Eu achei ele no meio da multidão, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Senhor, mas o que é isso para tanta gente, né? Eu acho que Jesus deu um sorriso entre os dentes. E olhou para o moço e falou assim: você quer me dar isso? É o teu lanche. É a comidinha que sua mãe preparou para você. E o moço olhou para ele e falou assim: é tudo teu. E quando Jesus pega o pão e o peixe, começa a cortar, não para mais. Aleluia. Porque no profético, o movimento não para. Se essa igreja alcançar o nível profético, irmãos, nós estamos falando de sobrenatural. Estamos dizendo que paralítico vai andar aqui dentro. Surdo vai ouvir aqui dentro. Deus está querendo levantar a igreja que deixe ele trabalhar. Que deixe ele funcionar. Mas a maioria está por aí bloqueando Deus. Não é bem assim, não é assim, cara, é assim. O céu quer descer aqui, ele vai descer. Não é do meu jeito, é do jeito do Deus vivo. Aleluia. Que adiantaria, Senhor, mas o André diz: agora, Senhor, está aí. Jesus começa a cortar. Quando chega no versículo 13, olha que coisa bonita, o versículo 13. Olha só. Então eles ajustaram, encheram. Bota primeiro o verso 12 para mim. Depois que todos receberam, que era suficiente para comer, disse aos seus discípulos: o que ele falou, irmãos? Ajunte os pedaços que nada seja
Agora o verso 13. Então eles, vamos ler bem forte agora. 1, 2, 3, fui. Olha que coisa linda, o verso 14. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o que havia de se levantar entre nós. Quem crê nisso aí? Diga para quem está do seu lado, o profético vai se manifestar. Há um profeta aqui neste lugar, nessa cidade. Esta igreja é profeta. Aleluia. Levante a mão comigo e diga, Senhor Jesus, eu creio na tua palavra. E a tua palavra me diz, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Quem crê nisso? Quem crê que pão multiplica hoje? Quem crê que peixe multiplica hoje? Coloque a tua casa, a tua família, teu sonho, mergulha no profético, porque Deus vai fazer a glória dele acontecer. Milagres dele vão acontecer. Problema, gente, é que a gente bota ponto final nas coisas. Em vez de colocar um ponto final, coloca um ponto e uma vírgula, respira e vai, aleluia. Ah, estou na guerra, ponto. Não, estou em guerra, ponto, vírgula. Contudo, Deus não esqueceu de mim. Aleluia. Contudo, há uma unção neste lugar. Contudo, tem uma igreja em oração a meu respeito. E eu e a minha casa veremos a glória do Senhor. Só um profeta poderia pegar 5 pães e 2 peixinhos e multiplicar. Um ministério imergido, fundado, com imersão perfeita. No profético, ele vai viver sobrenatural. Olha bem o João 9, o Evangelho. João 9, Jesus vai passando. De repente ele olha e vê um cego. E ele para. Os discípulos viram que ele parou. E ele olhou para o cego. E os discípulos olharam para Jesus e perguntaram, quem pecou? Foi ele ou os pais dele para nascer cego? Mas que perguntinha burra, né? O cara nasceu, antes de nascer já tinha pecado. Quem pecou, ele ou o pai dele para ele nascer cego? Jesus olhou e disse, nem ele, nem os pais dele. Isso é para que nele se manifestem as obras de Deus. Nem toda guerra que a gente passa, irmão, é para a nossa vergonha. E de repente Jesus olha para aqueles moços e olha para aquele cego de nascença, encosta nele e cospe no chão, constrói 2 olhos, 2 olhos, 2, porque ele viu o pai construir o olho para Adão. Agora ele com a saliva dele constrói 2. Porque ele viu que no dia que o boneco foi feito, o ruá, o sopro, o hálito de Deus, entrou pelas narinas do boneco e os olhos se abriram. E ele virou alma vivente, aleluia. Aleluia. Então ele vai usar a saliva como o pai usou. Aleluia. Você crê que há milagre assim ainda hoje? Quem crê? Mas se de repente entrar um cego de nascença aqui, eu cuspir no chão, ou cuspir no olho dele, você vai dizer que é porcaria, que é falta de respeito. Mas Jesus cuspiu no olho de um cego,
cuspiu dentro do olho dele e falou: o que é que você está vendo? Ele disse: eu vejo árvore, homens como árvore. Jesus cuspiu de novo e falou: e agora? Eu vejo perfeitamente. Aleluia! Porque era o hálito, o ruá, o fôlego de Deus entrando para dentro de uma vida que nasceu cega. Aleluia! Jesus constrói os dois olhos e coloca dentro da cavidade. E o que eu acho bonito, que o cego enxergou distintamente. Aí houve uma perseguição. Lá no capítulo de João 9, verso 17, olha só o que acontece. Você crê nisso aqui? Vamos ler bem forte. 1, 2, 3, fui, forte. Aleluia! O que o cego falou? Ele é o profeta, aleluia! Quem crê que ele é um profeta aqui, diga glória a Deus. Quem crê que eu estou aqui na condição de profeta agora sobre você, imergindo você, colocando você numa dimensão onde o sobrenatural vai te invadir, vai te curar, vai te libertar, vai te operar. Você sairá daqui liberto para a glória de Deus. Ah, não é bem assim. Cara, é assim. Jesus se movia como profeta. Ele está aqui. Ele está aqui, gente. Eu creio que ele vai mover esse lugar. Agora, só o profeta poderia construir 2 olhos com saliva, fazer um lodo, construir no barro, 2 olhos castanhos e colocar numa cavidade vazia, sem globo ocular, sem ligação nos nervos ópticos. Tudo aquilo ali, tudo não existia lágrima. E de repente ele coloca, e o rapaz que nunca enxergou, cego de nascença, enxerga, discernindo tudo, o que era um cachorro, um gato, um rato. O que passasse, perguntava ele: que animal é esse? Ele diria: é tal animal. Que animal é aquele lá e aquela pessoa? O que é masculino, o que é feminino? O que é vermelho, o que é preto, o que é branco, o que é amarelo? Ele tinha o discernimento porque ele foi imergido, aleluia, no sobrenatural, no profético. Ele está aqui, gente. A nossa fé pobre tem que sair de ação e entrar na fé verdadeira. Uma fé que vai nos curar. Diga para quem está do seu lado: do ano 2026, eu estarei imergido no profético. Será sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. Você acha para parar uma festa chamada Festa do Tabernáculo? O último dia da festa, João 7, João capítulo 7. No começo fala que Jesus subiu para a festa. No versículo 14 vai dizer: no meio da festa ele começou a ensinar. No versículo 15 vão dizer: como ele sabe tudo isso e não estudou com a gente? Aleluia. A festa vai se prolongar nos seus 7 dias. Versículo 37. No último dia, no grande dia, no auge da festa, onde sacerdote nem sumo sacerdote poderia intervir, Jesus se coloca em pé e diz em voz alta: quem tem sede, venha a mim e beba. Aleluia. 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 Diga para quem está do seu lado: o profeta pode intervir
na sua história para gerar a glória do Pai. Aleluia. Aleluia. Ele para a festa e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Aquilo cria uma loucura. Aquilo vira uma loucura, gente. E no verso 38, o que é que ele diz? Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Quem crê que vai escorrer rios de água aqui dentro? Rios de vida aqui dentro. Gente, lá está escrito: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, seu interior fluirão rios de água viva. E o que a Escritura diz? Lá no capítulo 18 de Deuteronômio, verso 15. Deuteronômio 18, 15, olha só. Isso aqui é para a gente crer. Você crê nisso? Oh, diga glória a Deus, gente. Quem crê nisso aqui, diga glória a Deus. O Senhor seu Deus levantará dentre os seus próprios irmãos um profeta como eu. Vocês devem fazer o quê? Vocês devem fazer o quê? Ouvi-lo, aleluia. Se eu creio em Jesus, como diz a Escritura, eu vou crer que Isaías capítulo 9, versículo 6 é uma realidade. Aleluia. Quem crê que Ele é maravilhoso aí? Quem crê que Ele é conselheiro? Quem crê que Ele é Deus forte? Quem crê que Ele é Pai da eternidade? Quem crê que Ele é o príncipe da paz? Ele está dentro de você e o governo está sobre os seus ombros. Ele é maravilhoso. Aquele que crê, como diz a Escritura. Então a gente tem que mergulhar no profético, afundar no profético, se mover no profético. E João explica isso de uma maneira bem clara. No verso 38, diga para quem está ao seu lado: Jesus falou, aquele que crê nele, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Gente, está jorrando água aqui dentro, está jorrando vida aqui dentro. Nessa hora, câncer está sendo curado agora. Aleluia. Traumas estão sendo arrancados agora. Desilusões estão sendo arrancadas agora. Milagre está acontecendo aqui agora. Você não está vendo, mas está acontecendo. Alguém está sendo curado. Alguém está recebendo a bênção. Alguém está jorrando água viva. Alguém está recebendo. Era o grande dia da festa. Era uma loucura, mas olha o verso 40. O que vai dizer o verso 40? Olha aqui. Ouvindo suas palavras, muitos no meio do povo disseram: certamente este homem só o profeta, aleluia. Poderia entrar numa festa de tabernáculo e mudar o rumo da coisa. Entenda o que eu quero dizer. O profeta vai entrar na sua história e mudar o rumo das coisas. Aleluia. Mas tem que crer, gente. Nós nos reunimos aqui para crer. O pastor me chamou para vir aqui a convite, porque crê no mover profético. Quem entende que algo profético tem que acontecer. Aleluia. Ele parou uma festa e foi reconhecido como profeta. E ele está aqui. Ele está aqui agora.
para movimentar você de um modo sensacional. Aleluia. Quando eu cheguei em Palermo, na Itália, 3 italianos mais eu, 4 rapazes. Lá em 2000, no ano 2000, já conhecia bem a Europa, já tinha pregado em muitos países europeus, mas agora estava indo para lá para abrir uma igreja junto com os 3 italianos. Quando cheguei lá, que eu olhei e falei bem assim, gente, um grande avivamento vai vir sobre a ilha. Houve uma guerra. A igreja usava véu às mulheres. Mulher não poderia pregar o evangelho. Era prisões religiosas. Não podia orar por doente. Os doentes diziam sem orar. Colocava a mão na cabeça e falava, Senhor Jesus. Senhor Jesus, tire essa doença. A pessoa segurava a tua mão e falava, fratello, irmão, não ora para Deus tirar a doença, não. A doença me faz viver em paz com Deus. Aonde que a doença vai trazer benefício? Aquilo mexia comigo. E eu disse, isso tem que parar. E eu entendi, falei, Jesus, o que eu faço? De você crer, eu falei, creio. Então se move no profético. Aleluia. Jejue 40 dias. E derrama a tua alma na minha presença. Quando eu comecei a orar, jejuar, as guerras foram grandes. Tempestade de guerra. Os verbos eram todos destruidores. Se brasileiro vai sair daqui, não vai resolver nada, não vai conseguir nada, é um falso profeta, é isso e aquilo, anticristo. Recebi até título de besta. Recebi tudo, mas eu acreditei que ia mudar. Aleluia. Quando terminei 40 dias de jejum, o próprio principado da cidade, da ilha, se manifestou corporalmente, de forma visível, com a face mutante, olhou para mim e disse, você começou a guerra, eu vou pôr fim nela. Eu falei, cara, você vai ser derrotado. E o pau quebrou entre eu e o principado. Voei com ele até o Alto Peregrino, no monte. E lá em cima ele olhou para mim e disse, se você vem de um paizinho pobre, de 500 anos, fazer que vai tomar isso aqui para minha mão, eu reino aqui há 4 milênios. Eu falei, e aí? Vai acabar o teu reino. Aleluia. E o pau quebrou. De repente, Deus começou a fazer milagre. Uma morta ressuscitou. Saiu na página do jornal. O Evangelho de Cristo ainda hoje ressuscita morto. Um cego enxergou. Aleluia. Aleluia. Um avivamento começou a chegar. Eu tirei o véu da igreja. Mulheres aqui não usam véu, usam unção, usam a presença. O escândalo era grande, mas de repente a glória era maior. A igreja estava lotada, jovens se convertendo, mafiosos se convertendo, médicos se convertendo, autoridades se convertendo, pessoas querendo conhecer o Cristo que tirou o véu da igreja. Aleluia, aleluia. De repente era 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. E está lá hoje com 3.500. A ilha foi cheia da glória de Deus. Aleluia. E o avivamento era tão forte, que um trabalho desse, como quarta-feira, a gente chamava de um mover profético.
No meio daquele culto, terminando o culto, debaixo de muitos milagres, o moço foi pegar a moto dele. Quando ele ligou a moto, óleo voou pelo guidão da moto. E ele pensou que ela tinha estourado alguma coisa, mas ele parou e pensou, não tem óleo aqui. E era um óleo cheiroso. Chegou e perguntou ao pastor Eliseu, olha aqui, pastor. Eliseu cheirou e falou, pergunta o Paulo Canuto, que ele sabe o que é. Quando eu cheirei era mirra pura. Deus estava trazendo um avivamento sobrenatural. Eu creio que vai acontecer aqui nessa cidade algo sobrenatural. Quem crê nisso, levante sua mão e diga glória a Deus. Reconheça Ele como profeta. Creia que Ele é o profeta. Ele se move. Eu poderia falar aqui muitas coisas mais. Mas Jesus parou muitas coisas. Olha aí, olha Lucas capítulo 7, versículo 11. Jesus vai parar um enterro, gente. O profeta carrega um nível de autoridade. Por isso que é importante você entender, quando o profeta fala, Deus vai fazer. Aleluia. Eu vinha viajando com o pastor Urbano e falando sobre essas coisas no carro. Deus vai fazer algo sobrenatural. Deus quer fazer, gente. Olha Lucas capítulo 11, capítulo 7, é o melhor, versículo 11. De repente Jesus quer fazer o quê? Logo depois Jesus foi para uma cidade chamada, e os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Olha só, gente. Ao se aproximar da porta da cidade, viu que alguém que havia morrido era carregado para fora da cidade. O filho único de uma mulher, de uma viúva. Uma considerável multidão estava com ele. Então você vê o encontro de duas multidões. Uma carregando o defunto e a outra carregando a vida. Uma carregando o fracasso, a outra carregando a vitória. Uma carregando trauma, decepção, desilusão. A outra multidão carregando o quê? Eu estava morto, ressuscitei. Eu estava doente, fui curado. Eu estava derrotado, sou vencedor. No meio daquelas vozes todas, chegava no ouvido da mulher, para a mulher chorar, chorar, chorar. Mas o verso 13 diz, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não, não. Só o profeta poderia entrar num velório e dizer para a dona ou dono do velório, não chore. Aleluia. Aleluia. Ninguém mais poderia fazer isso. Porque seria uma violação, violava os direitos. Mas Jesus chega e fala, não chore. E olha só o que acontece no verso. Meu Deus, eu creio nisso. Então aproximou-se, tocou no caixão. Diga, ele tocou no caixão. Irmão, ele não tocou no defunto, ele tocou no caixão. O que isso quer dizer? O profeta nunca vai tocar no que é teu. Vai tocar naquilo que está levando o que é teu. É o que está levando o teu sonho que vai ser tocado hoje aqui. Se é câncer, nós vamos tocar no câncer hoje. Se é bruxaria, nós vamos tocar na bruxaria. Se é obra das trevas, nós vamos tocar nas trevas. Quem crê aqui, diga glória a Deus. Ele não toca no defunto, ele toca no caixão. Quem está levando o projeto da mulher é o caixão. É o esquife. É algo que está levando o teu sonho.
Mas nós vamos tocar hoje. Seja qual for o espírito maligno, vai ser tocado hoje. Vai cair por terra. Então ele toca no caixão. Olha só. E aos que carregaram, pararam. Diga, pararam. Jesus para o cortejo hoje aqui. Hoje é dia de coisas mudar na sua vida, na minha vida. Ele toca, ele vai parando tudo. Jesus disse ao jovem, eu ordeno a você que diga para quem está ao seu lado, Jesus como profeta, te dá uma ordem, é de levanta-te. Levanta-te. Entenda isso, gente. Olha que coisa maravilhosa vai acontecer. O jovem sentou-se, começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. Aleluia. E todos ficaram cheios de temor. Louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. Diziam, Deus interveio em favor do seu povo. Eu acho que você não entendeu isso. Deus levantou um profeta no meio do seu povo. Milagre vai acontecer, milagre vai acontecer. Sinais vão acontecer. Pessoal do louvor, por favor. Sinais vão acontecer. Lázaro ressuscitou por quê? Porque Jesus inseriu ele na prateleira do profético. Então, quando Jesus chega lá, Marta vem e diz para ele, se estiver aqui meu irmão Lázaro não teria morrido. Jesus disse, ele há de ressuscitar. Ela diz, eu sei naquele grande dia. Jesus disse, Marta, eu sou a ressurreição. Aleluia. Não vivo um evangelho passado, não. Se estivera, não. Vem para o presente. No grande dia ele vai ressuscitar. Não, não vivo o evangelho do futuro. Vem para o presente. O evangelho é presente, profético é presente.